Olá! O tema da nossa aula de hoje aborda os aspectos fundamentais da negociação. Você acredita que a venda de imóveis é uma venda assemelhante à venda de outros produtos e serviços? Na venda de imóveis, é importante o gestor imobiliário acompanhar e saber como o cliente se apresenta e em que detalhes ele irá se comportar, ele tomará algumas ações de acordo com o produto que estamos vendendo, que é imóvel. A venda de imóvel é uma venda complexa. É uma venda onde nós necessariamente temos um início, meio e fim. Esta venda, ela exige do profissional uma atenção muito grande para acompanhar os gestos, os movimentos, as ideias e as buscas que o cliente procura. Dos vários critérios que nós precisamos estarmos atentos, o primeiro deles são os resquícios antropológicos. Antigamente, as tribos eram nômades e se movimentavam em busca de alimentos, em busca de proteção. Essa busca exigia que eles passassem um tempo ocupando algumas cavernas e tinham que se movimentar em busca de mais alimentos e de mais caça. Essa busca exigia que também eles teriam que ocupar novos ambientes, novas cavernas. Essas cavernas, elas tinham uma série de inconvenientes. Umidade, eram localizados muitas vezes distantes das áreas onde eles precisavam caçar, pescar. A ocupação dessas áreas era determinado pelos chefes de tribo, das clãs que se movimentavam, e que eles tinham uma preocupação básica, fundamental, no aspecto de segurança. Com isso, cada um era orientados a ocuparem determinados espaços. Hoje, no mercado imobiliário, muitas vezes nós somos consultados pelos clientes que solicitam, antes de tomarem uma decisão de compra do imóvel, a consulta a pessoas mais velhas, pessoas já com mais experiência. Essa ação de dos nossos clientes procurarem pessoas mais idosas, mais experientes, remontam justamente a esses aspectos dos nossos antepassados. Com isso, nós precisamos estarmos muito atentos quando apresentamos um imóvel a um casal de clientes ou a uma família e antes de eles tomarem a decisão, eles levantam a possibilidade de conversarem antes com os seus familiares, pais, mães, tios, geralmente pessoas de mais idade. Primeira situação que o gestor imobiliário precisa saber é que o cliente, ele é ambivalente. Ele precisa de nós e, ao mesmo tempo, tem medo de nós. Então, o cliente tem medo do gestor imobiliário. Ele precisa do gestor imobiliário ou corretores de imóveis. Mas, ao mesmo tempo, ele tem medo de ficar muito à disposição, muito à mercê do gestor imobiliário. O cliente imagina que o gestor imobiliário possa ser um profissional que, no decorrer do tempo, procure mudar os seus interesses, as suas expectativas para outros produtos que o gestor imobiliário procura impor. Um outro medo, que também é muito
exige uma atenção muito grande do gestor é com relação ao medo de fracasso e de constrangimento. Esse medo diz respeito a nós mesmos, que temos um certo cuidado de não divulgar os nossos fracassos e muito também isso tem a ver com o nosso constrangimento de entendermos junto aos nossos amigos e parceiros que erramos. Assim, precisamos ajudar o cliente a superar essa situação. Um outro medo que o cliente tem é o medo de dívidas. O cliente, de uma maneira geral, ele não tem a cultura da poupança. Ou seja, todos os recursos que ele tem são recursos para gastos imediatos. E as dívidas futuras na aquisição de um imóvel é por um prazo extremamente longo. E isso o assusta muito. Esse medo de crediários prolongados faz com que o cliente fique um pouco assustado com prazos extensos, longos, onde o risco de desemprego aumenta, o risco de mudanças, alterações dos juros também cria uma dificuldade para decidir, o risco da economia também, muitas vezes, ter altos e baixos, faz com que o cliente tenha dificuldade de decidir e, com isso, ele protele, muitas vezes, a tomada de decisão. Vamos acompanhar o quadro Fechando Negócios. Eu fiz as contas e decidi, Fernanda. Eu sei que o Matheus ia gostar muito de morar num prédio com piscina, mas essa ideia está descartada. Também andei pensando e acho que vai sair muito caro. Vamos procurar um prédio que tenha playground, assim o Matheus vai ter o atrativo. Isso, Nanda. Olha, a gente pode morar num bairro perto dos colegas de escola do Matheus. Assim, pelo menos, ele tem companhia. Vamos falar com seu pai e com sua mãe? Eles têm umas ideias ótimas. Vamos sim, Beto. Eu acho que eles têm ótimas opiniões. Eu só acho que a gente não pode perder tempo. A gente tem que comprar esse apartamento até janeiro do ano que vem, antes do início das aulas. A gente faz o seguinte, a gente conversa com o gestor imobiliário, fala com seus pais e decidimos, pronto. Pela simulação que apresentamos, vocês observaram que procuramos passar uma série de situações às quais estivemos expondo na aula de hoje. Situações onde a conversa esposo e esposa a respeito de uma pretensão do filho, quando comentamos sobre a influência do filho no processo decisório da casa. Um outro aspecto da simulação é a conversa de marido com a esposa, comentando sobre a aquisição do imóvel pretendido, mas, ao mesmo tempo, querendo envolver os pais da esposa para eles tomarem conhecimento das pretensões da família e darem o seu apoio nessa decisão. Esse conjunto de situações apresentadas retratam as informações que eu alertei a vocês para que não percam de vista esses cuidados que são imprescindíveis na venda de um imóvel com sucesso. Agora, voltamos à pergunta que inicialmente formulei. Você acredita que a venda de imóveis é uma venda semelhante à venda de outros produtos ou serviços? A resposta sua certamente será não. Evidentemente que venda de imóveis é uma venda técnica e que exige uma série de conhecimentos e de
envolvimento em detalhes que a venda de outros produtos e serviços normalmente não ocorre. Como dica de estudo sobre o assunto da aula de hoje, eu recomendo que vocês leiam um livro Guia Prático do Corretor de Imóveis, Fundamentos e Técnicas, de minha autoria, da editora Atlas. No livro vocês irão encontrar, no primeiro capítulo, informações detalhadas sobre os aspectos que nós abordamos e que são de extrema importância para o gestor imobiliário ter sucesso na negociação dos seus imóveis. Na aula de hoje, falamos sobre as variáveis intervenientes no processo decisório e na negociação imobiliária. Procuramos abordar aqueles pontos mais significativos que exigem do profissional um conhecimento para ter segurança que estará conduzindo uma boa negociação.